onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, como você está? Tudo bem? Vamos começar mais um programa Voz da Transformação. Aqui sou Léo Alves e vamos falar sobre um tema importante hoje, né? Vamos direto ao ponto, falar sobre o tema da gratidão, né? Esse é um tema que eu gosto muito de abordar, porque é algo que eu procuro exercitar na minha vida, mesmo em situações desafiadoras, mesmo em situações delicadas. Esse tema da gratidão é algo que sempre me ajudou ao longo da vida, né? Então, espero que você fique comigo aqui nesses 20 e poucos minutos. Vamos refletir e aprender um pouquinho, tá? Quando eu digo vamos aprender, é porque eu também estou aprendendo cada vez mais, a partir do momento que nós nos conectamos que nós estamos dispostos a passar algum tipo de informação, nós também aprendemos bastante, né? E para todos aqueles que essa mensagem vai chegar, espero que essa mensagem toque seu coração e possa, sem dúvida nenhuma, transformar algo que existe aí dentro, viu? Então, vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho, né? O que é essa questão da gratidão, como que a gente pode exercitar isso, para que ela serve, como que essa estrutura ela trabalha dentro de nós, né? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gratidão como uma prática diária, a importância de reconhecer pequenas coisas, né? E seguramente um convite para que a gente possa fazer um exercício rapidinho energético, tá? Então, o que é gratidão, né? Porque muitas pessoas me perguntam, puxa, Léo, mas é só dizer obrigado, é um estado de presença ou de recolhimento, o que é? Como que a gente pode, né, gerar esse entendimento do que é a profundidade da perspectiva da gratidão, né? E o quanto que a gratidão também, ela ao meu ver, é um estado de uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta emocional e espiritual, né? Então, por exemplo, quando a gente toma um café ou um chá num dia frio, né? E apenas aquele ato gera dentro de nós uma sensação de aconchego. Já percebeu? Né? De repente um dia frio e você bebe uma coisa quente, ou até mesmo num dia muito quente, né? E você bebe ali um suco refrescante, né? Aquilo também gera uma sensação de prazer. E se nas pequenas coisas nós conseguimos agradecer, nós conseguimos levar esse sentimento para as pequenas coisas, nós vamos exercitar essa gratidão, tá? Então, por exemplo, uma bebida aconchegante, um abraço em alguém querido, né? Aquela cena que você vê o raio do sol aparecendo sobre as nuvens, né? O fato de estar vivo. Quantas vezes, né, você já deve ter sentido isso? Eu mesmo já senti uma sensação muito significativa, por exemplo, de ter me curado de uma situação de saúde, ou de uma situação que aconteceu comigo, de me recuperar, por exemplo, de um acidente, né? E falar assim, puxa, que bom que é estar vivo, né? Então, a gratidão,
ela transforma o que temos em suficiente. Ok? Grava essa frase. A gratidão transforma o que temos em suficiente. É aquela situação assim que quando nós temos gratidão, a própria gratidão faz com que as situações do dia a dia, por onde percorremos, a gente entre em sintonia, sabe? Em sintonia com o fluxo do divino. Isso é absolutamente maravilhoso. Isso é muito bom, né? Então, gostaria de trazer aqui uma história, claro, não vou citar nomes, mas que eu achei muito interessante para que a gente possa elucidar um pouquinho, né? Há alguns anos, eu recepciono uma pessoa que me conta uma determinada situação, né, que ela passava por um período muito difícil, perdeu o emprego, enfrentava problemas familiares e sentia que as coisas estavam desmoronando na vida dela, né? E um dia, caminhando pela rua, ela percebeu que uma senhora estava tentando atravessar com sacolas pesadas. E essa pessoa ajudou essa senhora, né? E a senhora disse, obrigado, minha filha, você salvou meu dia. Exatamente naquele instante, essa pessoa que me relatava essa história percebeu que mesmo em meio ao caos, ela ainda poderia ser útil. Ainda poderia fazer a diferença. E isso tocou ela, mas de uma maneira tão significativa, né? E a gratidão daquela senhora reacendeu dentro dela um sentimento completamente diferente daquela que ela estava sentindo. Ela estava muito para baixo, mas aquela gratidão genuína da senhora fez com que ela fosse arremessada dentro dela para essa perspectiva. A partir desse dia, essa pessoa, ela começou a anotar todas as noites 3 coisas pelas quais era grata. Pequenas coisas. Um café que ela tomava, algo que ela via, algo que mudou. Em pouquíssimas semanas, a perspectiva e a maneira como ela olhava a vida começou a mudar. Ela encontrou um novo emprego, reconstruiu relações, né, de amizades, né? E para você, eu me recordo muito bem porque me tocou bastante essa história. E na hora que arrumou um emprego, começou a reformular várias coisas, aprendeu a dizer não, né? Foi reconstruindo, né? E encontrou um namorado também. Então, ela me contava a respeito disso e eu fiquei muito tocado, porque o que eu escuto na minha prática profissional, inevitavelmente me toca muito, e eu achei muito interessante essa história dela, porque é algo absolutamente simples que todo mundo tem condições de fazer, só que nem sempre nós fazemos, nem sempre a gente observa a grandiosidade que é essa perspectiva da gratidão, né? Então, para estimular, né, a interação, essa interação com a sua gratidão, né, você pode fazer perguntas simples, né? Por que eu sou grato hoje? O que eu deveria agradecer hoje? Né? O que me tocou? Né? O que me toca aqui hoje? Né? Ou você pode fazer essa reflexão durante o dia. Deixa durante o dia de amanhã ou à noite, o que será que me tocou ao longo do dia? Ou o que será que vai me tocar amanhã? Né? E isso gera um sentimento completamente diferente. Né? Porque a partir do momento que você começa a gerar essa perspectiva da gratidão, né, existem 2, vamos dizer assim, neurotransmissores, né,
chamado de serotonina e de dopamina, que gera a sensação de bem-estar. Tá? Isso diminui o estresse, melhora o sono, gera uma sensação de aumento do bem-estar e fortalece principalmente as relações, tá? Sejam elas relações de trabalho, relações afetivas, relações com familiares. Né? Então, veja só, sugestões práticas, tá? Para você fazer, porque eu sempre entendo que essa perspectiva da prática, nós precisamos colocar em prática aquilo que existe, né, no nosso dia a dia. Então vamos lá? Veja só, você pode escrever um diário de gratidão. Né? Coloca 3, apenas 3. Veja, quais são as 3 coisas que você poderia agradecer? Né? Agradecer a alguém de forma inesperada. Você pode também fazer uma pausa de aproximadamente uns 30 segundos. Veja só o que são 30 segundos no seu dia, né? Para reconhecer algo bom. Você pode transformar as reclamações em observações apenas. Só observe. Se você reclama muito, o que eu gostaria que você fizesse é que você tirasse o tom, né, de pesar das suas reclamações e apenas observe algo como se você estivesse descrevendo. Livre de julgamento, livre de algo. Veja só, algo que eu faço no meu dia. Aqui, o meu consultório fica em São Paulo. E da minha janela, eu consigo ver a copa de algumas árvores. Né? E sempre quando eu estou num momento que eu dou uma paradinha, eu olho para a copa dessas árvores e vejo aquela cena bonita e tento trazer esse sentimento de gratidão, né, por observar aquela cena, gratidão pelas árvores. Entende? Isso, veja só, em menos de 1 minuto, você pode acessar um sentimento como esse. Assim como eu faço. Eu olho um pouquinho para as árvores e aquilo me faz muito bem. E aí volto para o meu trabalho, para a minha rotina laboral aqui do dia a dia, seja de escrever, seja de gravar um programa assim como estou fazendo agora, bem como recepcionar as pessoas que vêm aqui trazer as suas questões. Né? Então, percebe que são coisas simples que você pode fazer no dia a dia? Né? Então, eu gostaria, se você puder, né? Pode ser que você esteja dirigindo, né? Se você estiver dirigindo, você só preste atenção aqui na minha voz, justamente para que você possa entrar em sintonia com esse sentimento de gratidão. Né? Se você estiver em casa, descansando, você pode fazer esse exercício. Né? Se você estiver trabalhando, continue com os olhos abertos, mas só interaja aqui e observe essa minha observação. Tá? Então, assim, gostaria que você respirasse profundamente, né? E pensasse em uma pessoa que fez diferença na sua vida. Agora, gostaria que você pensasse em algo simples que aconteceu hoje e que merece ser reconhecido. Observe essa gratidão. Né? Observe essa gratidão no seu corpo. Observe o quanto que esse sentimento de gratidão ele pode transitar pelo seu corpo. E tanto aquela pessoa que fez diferença na sua vida, quanto também aquilo que aconteceu hoje. São 2 situações absolutamente significativas. Aquela da pessoa que te fez algo de bom, que você tem muita gratidão. Inclusive, se você quiser, seria até interessante que você gravasse um áudio, mandasse uma mensagem escrita,
ou até mesmo ligasse para essa pessoa e dizer quanto que essa pessoa fez a diferença. E você percebe que no momento que você lembra dessa pessoa, o quanto que essa pessoa fez diferença na sua vida, e depois você se conecta com algo que aconteceu hoje, você potencializa essa sensação de gratidão. Então, veja como é poderoso essa perspectiva da gratidão, né? O quanto que a gente pode avançar, e com uma situação simples, é só a gente mudar a nossa maneira de processar a informação. Você pode mudar essa informação dentro de você e sustentar essa sensação de gratidão, tá? Então, veja só, diante a tudo isso que eu vejo assim de uma maneira muito especial, o quanto é bom. Certa vez eu escrevi para um querido amigo o quanto que ele tinha me ajudado com um determinado tema, e o quanto que o trabalho dele foi absolutamente fundamental para a resolução de uma determinada questão da minha vida. E quando eu escrevi, e ele me respondeu depois, ele falou assim: olha, Léo, muito obrigado por você ter escrito. Eu fiquei muito feliz com essa mensagem e pelo seu feedback, porque eu nunca o recebo. Olha isso, eu não imaginava, né? Uma pessoa que faz, né, que ajuda tantas pessoas, eu não imaginava que essa pessoa não recebesse assim, retornos a respeito do seu trabalho, né? E veja só, é uma pessoa que trabalha, um terapeuta, trabalha ajudando pessoas, né? Então, veja só, muitas vezes, né, isso eu digo porque transito nesse meio de terapias, terapeutas, essa área psi, né? Da psicologia, da psicanálise, né? Da psiquiatria, né? Então, nós, profissionais, nós transitamos entre áreas porque são eu sempre acreditei nisso, que é a somatória de muitos saberes que constrói uma genuína observação a respeito daquela pessoa que precisa ser acolhida, né? Geralmente está na nossa frente, mas muitas vezes está na frente de outro profissional, seja um educador físico, seja um fisioterapeuta, um psiquiatra, e esses saberes, eles se conversam, né? Então, veja só, muitas vezes aquele profissional que cuida de você é um profissional que, embora ele esteja ali cuidando de você, mas ele também tem sentimento. Quando você gera essa sensação de gratidão, seguramente você vai fazer algo muito importante na vida dele naquele dia, né? Então, percebe como o tema da gratidão, ele é absolutamente poderoso, e justamente pelo fato de ser poderoso, é algo que nos transforma demais. Nos transforma, nos alimenta, nos traz adiante perante a vida. E é exatamente isso, né? O coração grato, ele gera para nós uma sensação absolutamente poderosa de uma sensação poderosa que eu me refiro a respeito dessa energia que passa no nosso coração. Não é o poder relacionado à perspectiva do ego. Não é o poder de controle, mas é o poder de estar conectado no seu coração. E isso é poderoso demais. Isso é muito importante, isso é muito saudável. Porque quando nós nos conectamos com essa energia, maravilhas acontecem. A nossa gratidão, ela transforma, ela ilumina,
ela traz à tona a transformação, aquilo que gera dentro de nós aquela perspectiva de superação de obstáculos. Então é isso. Veja só o quanto que você tem sentido essa perspectiva da gratidão. O quanto você tem sentido essa dinâmica, essa atitude no seu dia. Vamos refletir em relação a isso? Porque eu sinto que você pode muito bem transitar por essa questão e de uma maneira infinitamente mais leve. Ok? Você não precisa ter não precisa transformar isso em algo pesado. Você pode muito bem transitar por essa questão de uma maneira muito harmônica, de uma maneira muito saudável, onde você pode perceber que esse tema ele pode ser aprendido de uma maneira muito leve, tranquila, objetiva. E aí as coisas começam a se transformar. Faz o teste, tá? Faz esse teste do quanto que a vida se transforma a partir do momento que você começa a agradecer. E esse agradecimento, ele muda completamente, para você ter ideia, a maneira como você enxerga o mundo. Eu vejo que as pessoas começam a agradecer e começam a sentir uma dinâmica completamente diferenciada em relação assim, o olhar perante a vida muda, se transforma. Não é igual. A pessoa que é grata, ela inclusive ela abre portas, né? Ela abre portas, ela transforma, ela ilumina o caminho dos outros. E muitas vezes sem precisar se vangloriar, né? Muitas vezes não, né? A pessoa não precisa se vangloriar se é grata realmente, né? Então, vamos olhar para isso, tá? Porque eu quero muito que você tenha essa perspectiva de gratidão para que você, né, colha os resultados que essa energia, essa demanda, ela traz para você, porque isso é muito poderoso. É absolutamente poderoso, né? E eu sinto que você pode, sim, transitar por isso de uma maneira leve, tá? Então, olha, se você fizer aquele caderninho, né, aquele caderno ali no seu bloco de notas, trazer 3 coisas que você pode agradecer durante o dia, né? Agradecer a alguém de forma inesperada. Muitas vezes só um sorriso ou perguntar como a pessoa está, a pessoa já vai se sentir absolutamente grata, né? Parar 30 segundos e reconhecer algo bom que aconteceu na sua vida, né? Mesmo que você estiver passando por um momento difícil, sempre tem momentos de muita harmonia, de momentos muito saudáveis, né? Que a gente pode agradecer. E geralmente quem passa por uma situação difícil na vida fica com uma certa sensação de que talvez com aquela sensação nostálgica, né? E até com um pouco de muitas vezes com um sentimento mais pesado. Esse sentimento de gratidão, ele tira esse peso da experiência, tá bom? Então, olha, que você fique bem, espero que você cada vez mais agradeça, e esse é o minha grandiosa gratidão por você ter escutado aqui esse programa, tá bom? Então, olha, que você tenha uma ótima semana e que
as energias da natureza, de Deus, possa te proteger. Tá bom? Um grande abraço. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.